você o seguinte: você vai falar de Jesus e a pessoa já vem com um escândalo, ela já vem com uma situação negativa, né? E aí você vê que o coração da pessoa já está fechado para o Evangelho. Por quê? Porque ela, ao invés de olhar para o plano da salvação, para a mensagem de salvação que está alicerçada em Cristo, ela tem muito mais facilidade para olhar para um escândalo que aconteceu na vida de um crente, e aquilo para ela é motivo suficiente para ela rejeitar também o Senhor da salvação, que é Jesus. Então nós que estamos vivendo nesses dias, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que nós, inconscientemente, também não fiquemos olhando demais para essas coisas. Você que está na igreja hoje, talvez você diga: mas pastor, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não estou olhando escândalo. Às vezes você acha que não, mas às vezes você está olhando, aquilo está silenciosamente sendo trabalhado no seu coração, e de repente você tem mais dificuldade hoje de acreditar na sua liderança, você tem mais dificuldade hoje de acreditar na palavra de Deus, você tem mais dificuldade hoje de acreditar no poder transformador que o Evangelho exerce sobre a vida de uma pessoa. Por quê? Porque você está olhando demais para quem está caindo. Então eu digo o seguinte: quem olha demais para quem está caindo, está sujeito a cair também, né? Ao invés de você ficar olhando para quem está caindo, comece a observar quem está persistindo, comece a observar quem está se mantendo em pé na presença de Deus. Porque, irmãos, qual é a estratégia do diabo através do escândalo? O que é o escândalo? Eu tenho uma definição aqui: escândalo é uma situação inconveniente ou errada que traz vergonha e descrédito àquele que o pratica. A pessoa que é alvo de um escândalo, ela se torna, vamos dizer assim, ela se torna a imagem de uma situação vergonhosa, ela se torna alvo das críticas, ela se torna alvo do descrédito, né? Se ela tinha credibilidade, de repente aquela credibilidade vai embora por causa de um escândalo, né? Pastores já perderam sua credibilidade, muitos pastores perderam sua credibilidade, perderam sua autoridade espiritual por causa de escândalo. Só que a intenção do diabo não é somente, através do escândalo, manchar a imagem daquele que está à frente, mas é levar aqueles que aparentemente não estão lá debaixo dos holofotes, olhando para o escândalo dos outros, deixarem de olhar para os escândalos da sua própria vida pessoal, os seus pequenos escândalos. Aí a gente começa a fazer vista grossa para os nossos erros, né? Se o fulano lá está errando, não há tanta necessidade assim de eu me preocupar com fazer tudo certinho, fazer tudo corretamente, ser tão justo, viver o propósito de santidade. Ou seja, a gente vai afrouxando as cordas espirituais da nossa vida. A gente já não é mais aquele crente cuidadoso, a gente já não é mais aquele crente zeloso, a gente já não é mais aquele crente dedicado, a gente não está mais tão preocupado em fazer tudo certinho como a gente fazia antes, né? E a gente não percebe que devagarinho a gente vai se corrompendo. É uma mentirinha, é uma desonestidadezinha, é uma troca de algo espiritual por algo material, é um deixar de repente de estar na casa de Deus para estar em outros lugares que Deus não aprovaria eu estar, mas de repente eu começo a ceder ao apelo do mundo, e de repente eu viro um crente frio, né? Que tipo palavras como vigília, oração não fazem mais parte do contexto da minha vida, né? Não são coisas que me motivam, não são coisas que atraem a minha atenção. É como se fossem coisas tão distantes da minha vida, porque eu estou vivendo uma realidade tão diferente que essas coisas não encaixam. É que nem aquele brinquedo de criança que você monta, né? Tem lá o cone, o quadrado, o triângulo. Aí você começa a querer colocar o quadrado no orifício do triângulo, e não encaixa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E muitas vezes muitos crentes estão vivendo assim,
né, não consegue mais encaixar nas suas vidas as coisas de Deus, porque naquele espaço que era de Deus, outras coisas foram encaixadas, outras coisas foram ocupando aquele lugar, e aquela peça que encaixava certinho ali para fazer de você um crente mais fervoroso, mais animado, mais comprometido, já não está mais encaixando. Então, uma das estratégias do diabo é escândalo, né? Interessante o que fala aqui em Mateus 18:7: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ou seja, ele está dizendo assim, inevitável, o escândalo vai acontecer, né? E quando ele acontece, o que ele gera? Revolta. Quem já ficou revoltado aqui com o escândalo de alguém? Frustração, indignação e, por fim, aquilo que o diabo quer: incredulidade, né? As pessoas começam a ficar incrédulas, as pessoas começam a ter incredulidade no coração, e a incredulidade ela vai roubando e vai minando o seu relacionamento com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Se você se torna um crente que está dentro da igreja, mas sem fé, você não consegue agradar a Deus. Seu culto não agrada a Deus, a sua expressão de adoração não agrada a Deus, porque não tem fé nisso. Se torna uma coisa mecânica, se torna uma coisa vazia, né? Eu gostaria de ter mais gente aqui para a gente estar conversando sobre isso que eu estou expondo aqui, né? A gente se prepara para quarta-feira vir aqui e trazer uma palavra que venha realmente trazer um conteúdo que venha nos levar a refletir sobre questões importantes da nossa vida, porque nós estamos vivendo dias que antecedem a volta de quem? A volta de Jesus. E a pergunta persiste, ela ecoa no ar: quando vier o Filho do Homem, porventura se achará fé na terra? Ou seja, a fé, ela está sendo roubada. Qual é a outra situação que rouba a fé? Primeiro, escândalo. Segundo, está lá em Mateus 24:12. Vamos ver aí um corajoso, uma corajosa para ler aí, Mateus 24:12. Mateus 24:12. Primeira situação que o diabo tem usado para roubar a fé dos crentes são os escândalos na vida dos crentes, né? Então tem muito crente olhando para os escândalos na vida de outros crentes e usando isso como justificativa para errar também, né? Então nós temos que fugir dessa situação. A segunda situação que tem roubado a fé dos crentes está lá em Mateus 24:12. Quem pode ler? E se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muito bem. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade tem se multiplicado nesse tempo, irmãos? Tem se multiplicado no ambiente da política, tem se multiplicado nos meios de comunicação, nos programas de televisão, sim ou não? Será que tem iniquidade nos programas de televisão? E quando eu falo programa de televisão, eu estou me referindo a novelas, a filmes e até mesmo a desenhos animados. E ontem eu estava falando com uma pessoa, um psicólogo, que trata de muitas pessoas, mas ele está tratando de um grupo dentro da sociedade, né, que são os homossexuais. E ele falou assim: a influência do meio é muito grande, porque é disseminado hoje uma mensagem que propaga de uma maneira assim muito intensa a questão da homossexualidade, né? E às vezes a pessoa nem é voltada, nem tem essa predisposição, mas a maneira como é pregado, a maneira como é difundido, a maneira como é tratado esse assunto, vai instigando principalmente as crianças, os adolescentes, os mais jovens, a entrarem nesse mundo, ou a provarem desse mundo, ou daquilo que esse mundo oferece. Então nós vemos que tudo isso são padrões que contradizem o que a Bíblia diz, né? Mas a iniquidade está aí, ela está se multiplicando, e por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade no mundo, o amor vai se esfriando, as pessoas começam a se amar menos, né? Então nós estamos vendo um tempo de pandemia,
aonde nós não podemos abraçar, nós não podemos ter contato, nós não podemos ter aproximação. Os relacionamentos antes da pandemia já estavam, de certa forma, muito virtuais, muito de celular para celular, de tela para tela, né? E essa situação veio para criar um distanciamento a mais, né? Então nós estamos vivendo num mundo onde o distanciamento está sendo promovido, né, de várias formas, né? E nós precisamos parar para pensar: será que o meu amor não tem esfriado? Será que eu sou aquela mesma pessoa que, quando conhecia Jesus, e eu amava as pessoas, me preocupava com a necessidade das pessoas, queria ajudar as pessoas, será que eu continuo sendo aquela mesma pessoa? Ou porque eu tenho visto muita maldade, muita iniquidade na vida das pessoas, eu estou meio que endurecido para amar, né? Tenho dificuldade de estender a mão, tenho dificuldade muitas vezes de ser generoso, de compartilhar das coisas que eu tenho, né? As minhas coisas são as minhas coisas, e eu não compartilho com ninguém, quando na realidade nós temos que compartilhar. A igreja de Atos era uma igreja que compartilhava. A palavra de Deus nos ensina que todos tinham tudo em comum. Isso era comunidade. O sentido de comunidade é isso: é você partilhar daquilo que você tem com aquele que não tem, para que todos tenham de maneira equilibrada. Não uns tenham muito e outros tenham nada, mas todos possam ter de uma forma equilibrada aquilo que é necessário se ter para a subsistência, né? Então eles compartilhavam seus alimentos, eles compartilhavam roupas, eles compartilhavam aquilo que eles tinham. A Bíblia diz que aqueles que tinham propriedades vendiam suas propriedades, e parte do dinheiro eles repartiam com aqueles que não tinham. E hoje nós vemos um mundo caminhando na contramão disso. As pessoas, elas querem comprar, adquirir, e não estão nem aí, né, com a necessidade dos outros. O importante a impressão que a gente tem é que o importante é ter, e quanto mais você tem, mais respeitado você é. Então a sociedade de hoje prega que o seu valor está no ter. Quanto mais você tem, mais você é respeitado, mais você é amado, mais você é querido das pessoas. Só que Jesus, ele veio para mostrar algo diferente: que a grandeza de quem nós somos não está naquilo que nós temos, mas em quem nós somos moralmente e espiritualmente em Deus. Está nos valores que nós carregamos na nossa alma, no nosso espírito, porque esses valores, quando a morte vier, eles não serão apartados de nós. Quem você é, no seu caráter, na sua moral, no seu espírito, isso você vai levar com você. Agora, o seu dinheiro, você vai levar? A gente morrer, irmãos, a gente vai levar o dinheiro? O carro? Vai levar nada. Outra pessoa vai usar no teu lugar, né? Aquele dinheiro que você gostava tanto, alguém vai usar ele. Aquele carro que você gostava tanto, alguém vai rodar nele. E às vezes a gente briga por causa dessas coisas. Às vezes as pessoas se matam por causa dessas coisas. Só que essas coisas vão ficar quando nós partirmos. Então hoje o amor tem se esfriado, e isso tem levado as pessoas a perderem a fé, porque à medida que você olha à sua volta e você só vê gente fazendo coisa errada, você começa de certa forma a duvidar do poder transformador que o Evangelho de Cristo tem. Você fala: mas eu não estou vendo transformação. Aquela pessoa está na igreja, aquela pessoa ora, aquela pessoa lê a Bíblia, mas não estou vendo mudança. Eu não estou vendo aquela pessoa deixar de fazer as coisas erradas. Eu não estou vendo aquela pessoa parar de mentir. Eu não estou vendo aquela pessoa deixar de ofender e de tratar mal as outras pessoas. Será que realmente esse Evangelho muda? Será que realmente vale a pena aceitar Jesus? Será que realmente existe uma transformação? Então o que começa a acontecer? Por causa da iniquidade, o amor se esfria, e com o amor se esfriando e a iniquidade crescendo, a fé também é abatida. Por isso que o texto diz: quando o Filho do Homem vier, se achará
fé na terra. Então nós temos que nos preocupar, sim, queridos. Nós não podemos ser produtos de um meio corrompido. A corrupção pode estar à sua volta, mas ela não pode estar dentro. Dentro de onde, irmãos? De nós, né? Ela não pode estar dentro de nós. Pode ter 10 pessoas corruptas à nossa volta, mas você pode estar limpo. Você pode estar, pastor, mas vão me criticar, vão me julgar, vão me chamar de moralista, chame do que tiver que chamar, irmão. Porque se nós esperamos em Deus, nós temos que nos comprometer com Ele. Então nós, via de regra, funciona desse jeito: nós nos comprometemos com aquele em quem nós esperamos. Se você espera dos homens, você se compromete com os homens. Se você espera em Deus, você se compromete com Deus. Todo mundo entendeu o que eu queria dizer? Estou sendo claro? Em quem nós esperamos, em quem nós depositamos a nossa esperança, é com quem nós nos comprometemos. Então não adianta falar, eu estou comprometido com Deus. Aí chega na hora, Deus quer que você faça, que você vá nessa direção, e os homens querem que você vá nessa direção. Você fala, mas eu estou comprometido com Deus. Deus quer que você vá para cá. Aí se chega na hora, você vai para cá. Que compromisso é esse? É um compromisso mentiroso, né? É um compromisso que não é verdadeiro. Então a nossa fé, ela precisa demonstrar com quem nós estamos comprometidos. Uma outra situação que tem destruído a fé no coração dos cristãos é a falta de conteúdo bíblico, né? Você é fruto dos valores que você carrega no seu coração. Tem um texto que diz assim, Romanos 10:17: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, ela nasce através de um conhecimento que a gente tem daquele em quem nós estamos depositando a nossa fé. Fé não é pensamento positivo, fé é relacionamento com quem nós conhecemos intimamente. Nós cremos em Deus porque conhecemos intimamente quem Ele é, sua fidelidade, seu caráter, seu agir, sua vontade. À medida que nós vamos ouvindo a palavra, entendendo quem Deus é, como Ele age, como Ele trabalha, nós vamos desenvolvendo fé nele, nós vamos estabelecendo a nossa confiança nele. Só que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus. As pessoas estão ouvindo outras vozes, né? Hoje eu estava falando com um rapaz em frente a uma loja, e ele falou assim para mim: as pessoas estão apavoradas hoje, elas estão com medo, as pessoas tem que matar o coronavírus na mente das pessoas. Tem muitas pessoas que não estão com o coronavírus no corpo, mas ele está na mente. E a pessoa, ela está tão oprimida, que ela já está vivendo uma doença mental causada pela opressão imposta pelo medo do coronavírus. Por quê? Porque se você vive 24 horas ouvindo notícia de morte, de caixão, de gente morrendo, e isso e aquilo, e só tragédia, aquilo vai entrando aonde? Na mente, e desce no coração, e a gente começa a internalizar aquilo. Agora, quando você começa a ouvir, por exemplo, a palavra de Deus, Salmo 125, 1 e 2, diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam a Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, uma palavra que fala de um Deus que protege, que fala de um Deus que guarda, que cerca, que protege. E à medida que você vai ouvindo essas verdades espirituais, e você vai trazendo para a sua vida, isso para a sua vida, você começa a ter coragem, você começa a ter esperança.
Aí de repente você já não está mais tão amedrontado assim. Ah, tem o coronavírus aí fora? Tem, mas Deus me cerca, Deus me protege. Estou usando máscara, estou passando álcool gel na mão, estou tomando todos os cuidados. Mas, acima do que eu posso fazer, eu tenho um Deus que me protege. Eu tenho um Deus que me cerca. Então você começa a colocar a palavra de Deus no seu coração, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, Ele é meu escudo, Ele é meu broquel, praga alguma chegará à sua tenda. Então você começa a trazer isso para a sua vida, e você começa, peraí, Deus falou que praga alguma, que eu posso descansar debaixo das suas asas, debaixo da sua mão. Eu tenho um Deus que me protege, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me livra das pragas. Você começa a ter fé, você começa a ser uma pessoa mais confiante, porque você se sente protegido, você se sente guardado, você sente que existe um Deus que está ali cuidando de você. Só que se as pessoas não colocam a palavra de Deus no coração, outras coisas vão entrando, e aquilo vai colocando dentro de nós outras coisas que não é fé, né? Às vezes entra o medo, a insegurança, a dúvida. Aí a gente vai lá atrás, no início de tudo, quando Eva e Adão, só existiam no mundo somente Eva e Adão, e tinha lá Satanás, e ele chega para Eva e diz assim: o que Deus disse para vocês? E Eva fala: ele falou para a gente não comer do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás diz assim: não, mas não é bem assim. Se você comer, você será como Deus. Então naquele momento, o que Satanás fez? Ele colocou no coração de Eva o quê? Dúvida. Será que Deus está falando a verdade? Será que o que a Bíblia diz é a verdade? A mesma estratégia que Satanás usou com Eva, ele usa no dia de hoje. Coloca dúvida. Não, mas não é bem assim. Aí as pessoas, elas começam a ter dúvida, e elas começam a deixar de acreditar naquilo que Deus está dizendo através da sua palavra. Então Satanás, ele quer destruir o que? A nossa fé. Lá atrás, ele destruiu a confiança que Eva tinha na palavra de Deus. E quando essa confiança foi quebrada, ela errou. Ela fez o que não deveria ter feito. E em função da sua atitude, a palavra de Deus diz que veio a morte, veio o pecado, veio tudo isso junto. Então, a estratégia foi falar ao ouvido de Eva. Falar, simplesmente falar. Satanás não pegou Eva pela mão e arrastou ela e falou: pega o fruto. Ele influenciou, falando ao seu coração. Então, não subestime o poder da influência das muitas vozes que muitas vezes estão à sua volta, porque o diabo continua falando. Ele fala através de muitas vozes, de muitos canais que ele usa, né? Ele fala através da televisão, dos filmes, das novelas, da prostituição, do misticismo, da bruxaria, né? Das ideologias humanas. Ele fala para abalar no seu coração a sua fidelidade e o valor das suas convicções em relação à palavra de Deus. Ele quer abalar suas convicções. Ele fala com o intuito de fortalecer dentro de você a sua autossuficiência, para que você, dentro da sua autossuficiência, a sua dependência de si próprio, você deixe de acreditar na palavra e despreze o conhecimento da palavra. É o que tem acontecido nos dias de hoje, né? Então muitas pessoas estão nessa direção. Muitas pessoas não têm hoje facilidade de acreditar na palavra. A fé em muitos corações está sendo roubada.
Como é que está a fé no seu coração? Como é que você encara hoje a palavra de Deus? Como é que está Deus na sua vida, né? Então, essa pergunta eu quero deixar no seu coração. Lucas 18:8: quando o Filho do Homem vier, porventura se achará fé na terra? Então foi esse texto que nós abrimos essa palavra, uma pergunta de Deus, um questionamento para as nossas vidas hoje, para nos levar a pensar sobre como está a nossa fé, quais são as situações que abalam a nossa fé, como isso influencia as nossas vidas, para que a gente possa fazer uma avaliação e, se está acontecendo alguma coisa no nosso coração, a gente combater isso, né? A gente começar a combater isso. Então a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que Jesus é visto, autor e consumador, ou seja, nasceu nele e termina nele. É ele que gerou a fé, e a fé se consuma nele. A nossa base, o nosso alvo de fé é Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A fé que nós temos precisa estar firmada nele, né? As pessoas podem errar, pessoas dentro da igreja podem falhar com você, Jesus nunca falhará. Então você não pode perder de vista quem é o seu alvo. Se você começar a colocar a sua atenção em alvos errados, você pode caminhar numa direção errada. O nosso alvo tem que ser Cristo, sempre, né? Se alguém cair do nosso lado, mesmo que essa pessoa também tenha na sua vida o seu alvo como sendo Cristo, nós temos que ajudar aquela pessoa a levantar, colocá-la em pé de novo. Por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Estou olhando para Cristo, estou caminhando em direção a Cristo. O meu alvo é ser como Cristo, meu alvo é me assemelhar a Cristo, é permitir que o Espírito Santo faça fluir em mim a vida de Cristo, o poder de Cristo, né? O caráter de Cristo, para que Cristo realmente seja revelado em minha vida. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para nós estarmos orando.